Há 750 anos antes de Cristo, viveu sobre a terra um grande profeta, por nome de Isaías. Este escreveu o livro profético mais extenso da Bíblia Sagrada e foi o maior profeta messiânico do Antigo Testamento. Ele também foi o homem que profetizou a vinda de Cristo e viu a glória do Senhor. Santo, 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 es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. O significado do nome Isaías é "O Senhor é a salvação". E apesar de ser um dos profetas mais conhecidos da Bíblia Sagrada, poucos conhecem a sua história. Mas neste vídeo eu vou te contar a história do personagem bíblico, o profeta Isaías. Então, já deixa aquele like padrão, se inscreva, deixe também o seu comentário, que é muito importante para nós. Então, senhoras e senhores, é melhor se sentarem, porque aí vem história. Preste atenção nessa história. A Bíblia que você tem na sua casa, ela tem inúmeras profecias ditas pelos profetas que receberam a revelação por parte de Deus sobre os tempos vindouros. E um desses profetas foi o profeta Isaías, considerado o maior profeta messiânico do Antigo Testamento. O profeta Isaías foi um dos escritores do Antigo Testamento, que profetizou em Judá entre os séculos 8 e 7 a.C. Isaías escreveu o livro profético mais extenso da Bíblia. O profeta Isaías foi chamado para exercer seu ministério em aproximadamente 739 a.C., no ano em que morreu o rei Uzias. O relato bíblico não informa se antes disso Isaías já pregava publicamente. O evento mais antigo registrado em sua vida é seu chamado à profecia, como agora se encontra no 6º capítulo do livro de Isaías. Isso ocorreu por volta de 742 a.C. A visão, provavelmente, no Templo de Jerusalém, que tornou um profeta descrito em uma narrativa em primeira pessoa. De acordo com esse relato, ele viu Deus e foi dominado por seu contato com a glória e a santidade divina. Ele tornou-se angustiante da necessidade de Deus por um mensageiro para o povo de Israel e, apesar de seu próprio senso de inadequação, ele se ofereceu para o serviço de Deus. "Aqui estou, envia-me a mim." Ele foi assim comissionado a dar à voz a palavra divina. Não foi um empreendimento leve. Ele deveria condenar seu próprio povo e assistir a nação desmoronar e perecer. Conforme ele conta, ele estava muito ciente de que, vindo tal mensagem, ele experimentaria oposição amarga, descrença deliberada. Para resistir tudo isso, ele teria que ser fortalecido interiormente. Tudo isso veio a ele na forma de uma visão e terminou com uma resolução súbita, firme e duradoura. Aqui estou. Envia-me a mim. Isaías já estava preparado para encontrar significado na visão antes da chegada daquele momento decisivo. As informações sobre esse período de sua vida são inconclusivas, porém, consistem principalmente em inferências extraídas do texto bíblico. Às vezes, a vida privada do profeta aparece por meio do registro com um aspecto de sua mensagem pública. Uma vez, quando foi confrontar o rei, ele levou consigo para reforçar sua palavra um filho com nome simbólico, Shear Yashuv, que significa "o remanescente retornará". Mais uma vez, para comemorar uma mensagem, ele gerou um filho da profetisa, sua esposa, e deu à criança uma mensagem com o nome Maher Shalal Hasbaz, que significa correndo para o espólio. Ele se apressou para o saque.
referindo-se às expoliações iminentes pelos assírios. Se os filhos não tivessem sido desejados como testemunhas ambulantes dos pressentimentos do profeta, a posteridade não saberia dessa época ou desses filhos. Isaías foi filho de Amós, mas que não deve ser confundido com o profeta do mesmo nome. Na verdade, o nome de seu pai em hebraico é Amoz, enquanto o do profeta Amós é Amos, visto que falava com frequência com os reis. Às vezes, é sugerido que Isaías era um aristocrata, possivelmente até mesmo de ascendência real. O mesmo raciocínio, entretanto, pode se aplicar a qualquer número de profetas, de Natã no tempo de Davi em diante. Os profetas trataram com os reis e foram, como Isaías, bem informados sobre os assuntos públicos. Além disso, as simpatias de Isaías eram enfaticamente para os pobres vitimados, não para os cortesãos e abastados. Além disso, às vezes é argumentado que ele era de uma família sacerdotal, mas seu conhecimento de assuntos de culto é o fato de que seu comissionamento aparentemente ocorreu no Templo de Jerusalém. A experiência de Isaías une as classes e ocupações. Quaisquer que sejam as circunstâncias de sua família, ainda na juventude ele conheceu a face da pobreza e a libertinagem dos ricos. Ele estava em casa com os desprotegidos, os viúvos e os órfãos, e com as vítimas sem recursos do tribunal do homem endinheirado. Já na época dos pais da igreja, o profeta Isaías era conhecido como o evangelista do Antigo Testamento. Tal designação se dá pelo modo detalhado e completo com que ele descreveu a pessoa e obra do Messias. Muitos julgamentos profetizados por Isaías foram cumpridos no ministério de Jesus. Além disso, o profeta Isaías apresentou Jesus como o servo, que traria justiça às nações, que reestabeleceria a aliança que iluminaria os gentios, no sentido de prover salvação a eles, e que expiaria o pecado de seu povo e, finalmente, ressuscitaria dos mortos. É por isso que as profecias do profeta Isaías, registradas em seu livro, são as mais referenciadas no Antigo Testamento, quando o objetivo é apontar sobre como a pessoa de Jesus cumpre com perfeição todas as promessas do Antigo Testamento em relação ao Messias prometido. A profecia de Isaías também alcança um cumprimento ainda futuro. Ele profetizou acerca da restauração após o exílio, falando sobre as maravilhas que aconteceriam, e chamou essa nova realidade de vida de os novos céus e a nova terra. Essa promessa que foi inaugurada no ministério terreno de Cristo e que atravessa a história da igreja encontrará seu cumprimento pleno no maravilhoso retorno de nosso Senhor Jesus. Não se sabe com precisão quando e como foi a morte do profeta Isaías. O que se sabe é que a última menção ao seu ministério público ocorreu na época das campanhas de Senaqueribe, entre 701 a.C. e 686 a.C. Com base no relato descritivo de Isaías, capítulo 37, verso 38, sobre a morte de Senaqueribe, alguns estudiosos acreditam que ele ainda poderia estar vivo nessa ocasião, o que data o ano de 681 a.C. Outros, porém, sugerem que esse trecho do texto pode ter sido incluído por um seguidor de Isaías, que resolveu documentar tal profecia que havia se cumprido. Seja como for, geralmente se assume que Isaías morreu durante o reinado do rei Manassés. Se for esse o caso, então o nome de Manassés não aparece na relação de reis, em Isaías, capítulo 1, verso 1, porque talvez o profeta Isaías não desempenhasse mais nenhuma atividade pública nessa época. Uma antiga tradição afirma que o profeta Isaías sofreu martírio, sendo cerrado ao meio por ordem do próprio Manassés. Mas não há muitas evidências a esse respeito. Caso de fato tenha ocorrido isso com o profeta, então talvez o escritor do livro de Hebreus tenha mencionado seu martírio na galeria dos heróis da fé. E esse foi mais um vídeo aqui do canal. Espero muito que vocês tenham gostado.
Vou deixar aqui na descrição e também nos cards alguns vídeos que vocês com certeza vão gostar. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.